Noite serena. O silêncio da noite é quebrado apenas pelo suave sussurro do vento entre as árvores. A tranquilidade da noite é um lembrete da vastidão do cosmos, onde cada estrela conta uma história e cada galáxia guarda segredos insondáveis. Telescópios vasculham o cosmos em busca de respostas. Olhos atentos, mentes curiosas, explorando o desconhecido. Cada observação é uma janela para o passado, uma chance de entender a origem do universo e nosso lugar nele. De repente, um pulso eletromagnético, anômalo, complexo, artificial. Um sinal que desafia a compreensão. Este pulso não é apenas um ruído no vasto mar de dados, mas uma mensagem codificada, uma tentativa de comunicação de uma inteligência distante. Uma mensagem? Um sinal de vida inteligente? A possibilidade de não estarmos sozinhos no universo. A descoberta provoca uma onda de excitação e especulação entre os cientistas, que se perguntam sobre a origem e o propósito deste sinal misterioso. Cientistas perplexos, divididos entre a euforia da descoberta e a apreensão do desconhecido. Debates intensos, teorias emergem. Alguns acreditam que o sinal é uma tentativa de contato, enquanto outros temem que possa ser um aviso ou uma ameaça. A resposta em breve viria dos céus. Algo incomum, algo que mudaria tudo. Semanas se passaram. O sinal decifrado. Cada linha de código, cada pulso, revelando um mistério maior. A complexidade do sinal sugere uma civilização avançada, capaz de feitos tecnológicos além da nossa compreensão. Coordenadas estelares, um mapa, um aviso. O mundo em expectativa. O que essas coordenadas significam? As coordenadas apontam para uma região do espaço que nunca foi explorada, levantando mais perguntas do que respostas. Governos silenciam, enquanto preparam planos de contingência. Reuniões secretas, decisões críticas. A possibilidade de um contato extraterrestre força os líderes mundiais a reconsiderar suas prioridades e estratégias. A incerteza se torna um fardo global, pairando como uma nuvem carregada. Medo e esperança se misturam. A população mundial, ciente da descoberta, oscila entre a excitação e o temor do desconhecido. O que nos espera? Que mistérios o universo guarda para nós? A humanidade aguarda, com olhos voltados para o infinito. Cada pessoa, em seu íntimo, se pergunta sobre o impacto desta descoberta em suas vidas e no futuro da humanidade. A busca por respostas continua. Cientistas trabalham incansavelmente, analisando cada fragmento de informação. A colaboração internacional se intensifica, unindo mentes brilhantes de todo o mundo em um esforço conjunto. A exploração espacial ganha um novo impulso. Missões são planejadas, satélites são reposicionados e telescópios são ajustados para focar na região de onde o sinal se originou. A humanidade se prepara para um possível encontro. Histórias antigas de avistamentos de OVNIs e encontros inexplicáveis ganham nova relevância. Documentos desclassificados são revisados, buscando pistas que possam conectar o passado ao presente. A comunidade científica está em ebulição. Conferências são organizadas, debates acalorados ocorrem, e novas teorias sobre vida extraterrestre são apresentadas. A busca por respostas se torna uma prioridade global. A atenção se volta para exoplanetas e possíveis habitats alienígenas. Simulações e estudos sobre formas de vida em ambientes extremos ganham destaque, enquanto cientistas tentam imaginar como seria a vida em outros mundos. A descoberta do sinal ressoa além dos laboratórios e observatórios. Pessoas comuns, em todo o mundo, olham para o céu com uma nova perspectiva. Crianças sonham com o espaço e famílias discutem sobre o que o futuro pode reservar. A cultura popular é influenciada pela descoberta.
Filmes, séries, livros e jogos sobre vida extraterrestre ganham popularidade, refletindo a fascinação e o medo do desconhecido. A imaginação coletiva é estimulada, criando novas narrativas e possibilidades. A biologia também é impactada. Pesquisas sobre organismos extremófilos e a origem da vida ganham um novo fôlego, enquanto cientistas buscam entender como a vida pode surgir e prosperar em condições extremas. A busca por sinais continua. Grandes telescópios em locais remotos são ajustados para captar qualquer nova mensagem. Cientistas trabalham em condições adversas, movidos pela esperança de uma descoberta ainda maior. A humanidade, unida pela curiosidade e pelo desejo de conhecimento, olha para o céu com renovada admiração. As luzes das estrelas refletem nossos sonhos e aspirações, enquanto aguardamos o próximo capítulo desta incrível jornada. A exploração espacial se intensifica. Satélites são reposicionados, estações espaciais são preparadas para novas missões, e astronautas se preparam para explorar o desconhecido. A humanidade está pronta para dar o próximo passo. A busca por respostas continua. Cientistas trabalham incansavelmente, analisando cada fragmento de informação. A colaboração internacional se intensifica, unindo mentes brilhantes de todo o mundo em um esforço conjunto. A atenção se volta para exoplanetas e possíveis habitats alienígenas. Simulações e estudos sobre formas de vida em ambientes extremos ganham destaque, enquanto cientistas tentam imaginar como seria a vida em outros mundos. A descoberta do sinal ressoa além dos laboratórios e observatórios. Pessoas comuns em todo o mundo olham para o céu com uma nova perspectiva. Crianças sonham com o espaço e famílias discutem sobre o que o futuro pode reservar. A cultura popular é influenciada pela descoberta. Filmes, séries, livros e jogos sobre vida extraterrestre ganham popularidade, refletindo a fascinação e o medo do desconhecido. A imaginação coletiva é estimulada, criando novas narrativas e possibilidades. A biologia também é impactada. Pesquisas sobre organismos extremófilos e a origem da vida ganham um novo fôlego, enquanto cientistas buscam entender como a vida pode surgir e prosperar em condições extremas. A busca por sinais continua. Grandes telescópios em locais remotos são ajustados para captar qualquer nova mensagem. Cientistas trabalham em condições adversas, movidos pela esperança de uma descoberta ainda maior. A humanidade, unida pela curiosidade e pelo desejo de conhecimento, olha para o céu com renovada admiração. As luzes das estrelas refletem nossos sonhos e aspirações, enquanto aguardamos o próximo capítulo desta incrível jornada. A devastação se estendia por toda parte, mas em meio ao caos, histórias de coragem e resiliência emergiam. Nas cidades em ruínas, pequenos grupos de sobreviventes se uniram, construindo comunidades tenazes. Cada indivíduo, cada gesto de solidariedade, tornava-se um fragmento de esperança em meio à escuridão. Em um abrigo improvisado, cientistas e engenheiros trabalhavam incessantemente, tentando desvendar os enigmas da tecnologia invasora. Compreendiam que a chave para a sobrevivência poderia estar oculta nos destroços deixados pelos inimigos. Grupos de resistência, compostos por civis e militares, embrenhavam-se em incursões arriscadas para recuperar equipamentos e informações vitais. Em uma dessas incursões, algo inesperado, uma criança alienígena, abandonada e ferida. A descoberta gerou um dilema moral. Alguns desejavam usá-la como moeda de troca, enquanto outros viam a oportunidade de compreender melhor os invasores e, quem sabe, encontrar um caminho para a paz. A criança, batizada de Esperança, foi acolhida com carinho e curiosidade. Seus olhos, repletos de medo e inocência, lembravam a todos que, mesmo nas trevas mais profundas,
A chama da compaixão continuava a brilhar. A presença de esperança trouxe um novo propósito à resistência. Não lutavam apenas pela sobrevivência, mas também pela possibilidade de coexistência e entendimento. Em meio à destruição, sementes de inovação germinavam. Utilizando fragmentos da tecnologia alienígena, os cientistas desenvolveram novas formas de energia e comunicação. Pequenos avanços, mas cada um deles representava um passo rumo à reconstrução do que fora perdido. Comunidades ao redor do mundo iniciaram a conexão, compartilhando recursos e conhecimento. A colaboração internacional, antes fragmentada por desconfianças e rivalidades, ganhava força. O espírito humano, resiliente e inovador, encontrava maneiras de se adaptar e prosperar, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Enquanto isso, mensagens de esperança e resistência eram transmitidas secretamente entre as comunidades. Histórias de bravura e sacrifício inspiravam outros a seguirem lutando. A humanidade, unida pela adversidade, recusava-se a ser subjugada. A presença de esperança, a criança alienígena, tornou-se um símbolo. Ela representava a possibilidade de um futuro onde diferentes espécies poderiam coexistir. A jornada seria longa e árdua, mas a chama da esperança, acesa nos corações dos sobreviventes, jamais se apagaria. Em meio aos escombros, um novo alvorecer despontava. Fragmentos de esperança espalhados pelo mundo começavam a se unir, formando a base de um futuro que, embora incerto, pulsava com possibilidades. A humanidade, resiliente e determinada, estava pronta para enfrentar o que viesse, com coragem e esperança no coração. E assim, enquanto o sol nascia sobre um mundo devastado, a luta pela sobrevivência se transformava em uma batalha por um futuro melhor. Um futuro onde os fragmentos de esperança se tornariam a fundação de uma nova era. Outrora, orgulhosos símbolos de avanço e cultura, as cidades agora se encontravam em um estado de desolação. Prédios imponentes, reduzidos a destroços, narravam a história de um mundo bruscamente interrompido. As marcas da invasão não se limitavam à paisagem. Estavam profundamente gravadas nas almas dos sobreviventes. Museus, bibliotecas, monumentos, guardiões da nossa trajetória e identidade, tornaram-se alvos deliberados. O saber acumulado ao longo dos séculos foi destruído ou perdido. Um golpe brutal contra a civilização humana. Em meio ao caos, comunidades se esforçavam para preservar o que restava de seu legado cultural. Grupos de historiadores e arqueólogos, frequentemente arriscando as próprias vidas, trabalhavam incessantemente para salvar artefatos e documentos. Cada peça recuperada era um emblema de resistência, um lembrete das conquistas humanas. As feridas psicológicas eram igualmente profundas. Famílias dilaceradas pela guerra, crianças órfãs e traumatizadas, adultos lutando para encontrar um propósito em um mundo devastado. A perda de entes queridos, a destruição de lares e a ameaça constante de novos ataques deixaram cicatrizes indeléveis em todos. No entanto, em meio à desolação, brotaram histórias de solidariedade e bravura. Pessoas comuns se tornaram heróis, ajudando desconhecidos, compartilhando recursos escassos e oferecendo esperança onde parecia não existir. A resiliência humana, testada ao extremo, se mostrava inabalável. A reconstrução não era apenas física, mas também emocional. Psicólogos, médicos e voluntários trabalhavam em conjunto para amenizar as feridas invisíveis. Redes de apoio foram criadas, disponibilizando um ombro amigo e um ouvido atento. A humanidade, mesmo em meio à dor, buscava formas de se reerguer. E assim, enquanto as cicatrizes na civilização permaneciam como testemunhas silenciosas de um passado devastador, a humanidade persistia na luta por um futuro onde essas cicatrizes pudessem um dia se transformar em narrativas de superação e renascimento. As cicatrizes na civilização não seriam esquecidas, mas a chama da esperança
alimentada pela coragem e solidariedade, iluminava o caminho adiante. Um caminho árduo, mas repleto de possibilidades para aqueles dispostos a reconstruir e reimaginar um mundo novo. Em meio ao caos e à devastação, uma aliança imprevista se ergueu. Dos destroços urbanos, um grupo de cientistas e estrategistas deparou-se com uma facção dissidente entre os invasores. Insatisfeitos com a brutalidade de seus líderes, esses dissidentes ansiavam por uma nova forma de coexistência. A comunicação era árdua e perigosa. A disparidade de idiomas e a desconfiança mútua criavam barreiras quase impenetráveis. Todavia, a urgência da sobrevivência e a esperança em um futuro melhor impulsionaram a colaboração. Reuniões clandestinas aconteceram, distantes dos olhos vigilantes dos líderes invasores. Por meio de gestos, símbolos e, com o tempo, uma compreensão rudimentar da língua do outro, humanos e dissidentes começaram a delinear um plano. A aliança não se limitava a estratégias militares. Era um encontro de culturas, uma troca de conhecimentos e vivências. Os dissidentes revelaram segredos tecnológicos, enquanto os humanos ofereciam sua perspicácia sobre resiliência e adaptação. Juntos, desenvolveram novas táticas de resistência e formas de proteger os civis. Pequenas vitórias floresceram, alimentando a chama da esperança. Cada conquista, por mais ínfima que fosse, representava um passo rumo a uma possível coexistência pacífica. No entanto, a aliança era frágil. A ameaça da traição e da revelação pairava constantemente. A confiança, construída com tamanho esforço, poderia ser aniquilada por um único deslize. Mas, em meio à incerteza, algo profundo florescia. Uma compreensão mútua, uma reconciliação das diferenças e a percepção de que, no fundo, todos almejavam o mesmo, um futuro onde a paz prevalecesse. E assim, enquanto o mundo lutava por sua sobrevivência, essa aliança inesperada se tornou um farol, um símbolo de que, mesmo nos momentos mais obscuros, a esperança e a cooperação podem iluminar o caminho para um amanhã melhor. O sinal decifrado nos trouxe respostas, mas também visitantes indesejados. O primeiro contato, um momento que deveria ser de júbilo, se transformou em um pesadelo apocalíptico. Os céus, antes um palco de contemplação, viraram um campo de batalha. O impacto foi brutal e devastador. A chegada não foi pacífica. As intenções, antes meras especulações, agora se revelavam claras e aterrorizantes. A tecnologia avançada que nos fascinava se voltou contra nós. As defesas da Terra se mostraram impotentes diante do poderio dos invasores. A resistência foi valente, mas insuficiente. Em pouco tempo, a infraestrutura global ruiu. Redes de comunicação, sistemas de energia, tudo destruído ou sob controle dos invasores. A humanidade, em estado de choque, lutava pela sobrevivência. A destruição não foi apenas física. O impacto psicológico e emocional foi profundo. Cicatrizes invisíveis, deixadas pelo medo e pela perda, serão carregadas por gerações. A invasão abalou a percepção da humanidade sobre seu lugar no universo. Mesmo na escuridão, a humanidade encontrou formas de resistir. Pequenos focos de esperança e resiliência emergiram. Grupos de sobreviventes se organizaram, reconstruindo, lutando por um futuro incerto. Em meio às ruínas, o espírito humano, indomável, persistia. Enquanto o mundo se adaptava à nova realidade, uma pergunta ecoava: o que nos trouxe até aqui? A busca por respostas continuava, agora com uma urgência renovada. Em meio ao caos e à devastação, fagulhas de esperança emergem. Pequenos atos de coragem e resiliência iluminam a escuridão. Comunidades se unem, partilhando recursos e sabedoria. Numa cidade arrasada, uma criança encontra uma planta brotando entre os destroços, um símbolo de renascimento. Cientistas trabalham incansavelmente em laboratórios improvisados, buscando neutralizar a ameaça alienígena e restaurar o equilíbrio da Terra. Equipes de engenheiros e técnicos reconstroem redes de comunicação,
conectando sobreviventes pelo mundo. A tecnologia humana, antes impotente, se adapta e evolui diante do desafio. Em um abrigo subterrâneo, líderes de diversas nações se congregam para formar uma coalizão global. A humanidade, antes dividida, une forças em um esforço para resistir e reconstruir. A solidariedade e a compaixão despontam como armas poderosas, capazes de superar a adversidade. Num canto remoto do planeta, uma biblioteca ancestral é redescoberta. Livros e saberes do passado inspiram novas gerações, transmitindo lições de resiliência e inovação. A cultura e a arte florescem novamente, alimentando o espírito humano. Observando os céus através de telescópios improvisados, astrônomos amadores buscam sinais de um futuro melhor. A curiosidade e a sede de conhecimento, características intrínsecas à humanidade, permanecem intactas. Numa pequena aldeia, um grupo de crianças constrói um foguete de brinquedo, sonhando com as estrelas. A esperança de um futuro melhor se reflete em seus olhos e sorrisos genuínos. Nas ruínas de uma cidade, um mural é pintado, representando a união e a força da humanidade. As cores vivas contrastam com o cenário desolador, simbolizando a vida que persiste contra todas as probabilidades. A esperança é a última a morrer. E assim, a humanidade, ferida, mas não derrotada, segue em frente. Cada pequeno ato de resistência se transforma em um farol de esperança, iluminando o caminho para um futuro incerto, mas não sem promessas. A jornada é árdua, mas o espírito humano, indomável, persiste. A invasão deixa marcas profundas no planeta. Cidades viram ruínas, como fantasmas do passado. A atmosfera, carregada de fumaça e poeira, chora a tragédia. Ecossistemas devastados, a natureza ferida pela violência. A terra, outrora vibrante, agora agoniza. A comunicação, restabelecida lentamente, revela a extensão da tragédia. Bilhões de mortos. A civilização, como a conhecíamos, extinta. Mas, em meio aos escombros, a vida persiste. E onde há vida, há esperança. O futuro permanece incerto, como um caminho que se descortina a cada passo. A guerra continua, sem um fim à vista, mas a chama da esperança, reacendida no coração da humanidade, jamais se apagará. Lutaremos por nosso planeta, por nossos filhos, por nosso direito de existir. A invasão nos forçou a evoluir, a redescobrir nossa força interior. Aprenderemos com nossos erros, nos reergueremos das cinzas. O futuro, por mais incerto que seja, será escrito pelas mãos humanas.